Bom dia, sextou, BND chegando em sua telinha com o que é notícia em nossa região. Tem também cultura, serviço, utilidade pública e o nosso sextou com música, tudo junto e misturado aqui na tela da TV Sudoeste. E claro, também a sua participação, que é fundamental aqui para o nosso telejornal. Bem-vindo, bem-vinda, fique à vontade, pode entrar. Aqui a casa é sempre sua. Vamos conferir então os destaques desta sexta-feira. O mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa de uma mulher em Caetanos. Ela é suspeita de aplicar um golpe numa colega de trabalho. A gente vai entender como é que foi esse golpe daqui a pouco e hoje você vai ver também. Lojas cheias, filas de espera, produtos com descontos, muitos descontos. Essa loja aqui no centro de Vitória da Conquista precisou fechar a porta e controlar o acesso por conta das promoções. A procura está grande, eles estão prometendo até 90% de desconto. Esse umidificador aqui, por exemplo, está saindo por R$2. É a Black Friday que movimenta a Vitória da Conquista nesta sexta-feira. Os comerciantes esperam zerar estoque até domingo. Fatura um ano inteiro. Na Black tem que fazer o quê? Presentear o povo com preço baixo. Uma viagem no tempo. O cemitério da Pupileira, esquecido no coração de Salvador, revelou um importante capítulo da história de pessoas escravizadas. Nesse lugar foram encontrados até agora mais de 100 vestígios humanos de pelo menos 2 pessoas adultas. Agora, é difícil caminhar por essa região sem pensar em quanta história ainda pode estar enterrada. A gente tem um contingente de 80 a 100 mil pessoas sepultadas ali, uma estimativa inicial que a gente faz a partir, dessa documentação, do período. Numa reportagem especial, a inteligência artificial ajudou a recriar a capital daquela época. E um trabalho do Arquivo Público deu rosto aos escravizados. Gente, uma reportagem imperdível. Daqui a pouco, domingo e segunda-feira, será realizado o vestibular 2025 da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Daqui a pouco tem dicas, tem informações sobre o vestibular da UESB. Tem ainda o que é destaque no G1 Bahia e a previsão do tempo com Camilinha Oliveira. E o nosso Sextou com Música tem mistura de samba e jazz com o trio Cravo e Canela. Muito bacana daqui a pouco também. E a boa aí pro fim de, hein? Qual é? Conta pra gente. Estou esperando a sua participação pelo 773423-9310. O seu assunto aqui no jornal. Comente também os nossos assuntos. Fique à vontade, se quiser mandar foto, tá valendo também. Pronto, beleza? O Bahia Meio Dia já está no ar, o seu jornal da hora do almoço. Onze 52, hoje é a última sexta-feira do mês, é dia de Black Friday, não é? Última sexta-feira do mês de novembro. O evento surgiu lá nos Estados Unidos, mas se tornou popular aqui no Brasil também e vem se fortalecendo ano após ano. Em Vitória da Conquista, clientes enfrentaram longas filas hoje de manhã para aproveitar os descontos de até 90%, né? Muita coisa aí com bons descontos. Teve produtos saindo por R$2, inacreditável. Veja aí na reportagem. As ruas do centro estão mais movimentadas, as lojas também. A sexta-feira que mais movimenta as lojas fez muita gente acordar cedo para aproveitar as promoções. 6 horas. Cedo, hein? Cedo, bastante. O desconto valeu a pena. O mais fry, R$100. Barato, hein? Baratíssimo. Tava pesquisando, já sabia quanto é que tava o preço? Já sabia, porque a gente acompanha, as novidades pelo Instagram. Então a gente já sabia. E airfry tava de quanto antes para sair de R$100 agora? Essa marca, R$300. Desconto bom. Muito. E muita gente se programou para aproveitar os preços mais baixos. Tem que aproveitar a folguinha para poder já aproveitar a promoção. Essa loja aqui no centro de Vitória da Conquista precisou fechar a porta e restringir o acesso por conta da procura das promoções que estão chegando a 90%. Esse umidificador de ar, por exemplo, está saindo de R$2. Planejamos um ano inteiro, não foi fácil. Fomos buscar com fornecedores, foram vários dias de negociação, mas a gente conseguiu trazer, presentear ao povo, produto que você paga R$300, está pagando R$2 na Black. Em muitas lojas, filas bem grandes. Muitos comerciantes se programam para oferecer os descontos durante toda a semana. A promoção vai até durar o estoque até amanhã.
Eles estenderam ele até amanhã no finalzinho da tarde. Mas também tem quem se programa um mês inteiro para oferecer descontos especiais. A estratégia, né, da empresa foi criar uma grade de produtos com preços diferentes durante todo o mês de novembro. Mas a expectativa para o cliente é sempre a última sexta-feira do mês, né, a Black Friday. A gerente dessa loja destaca que a Black Friday movimenta bastante o comércio. O crescimento nas vendas é esperado. O comércio se preparou, né, para o consumidor também se preparou, então a gente utiliza aí todos os meios, né, de estratégia para poder fazer o cliente, né, o consumidor realizar seu sonho e o comércio em si, né, em geral, ganhar também. Com tantas promoções, o impulso para comprar logo aparece. O Procon orienta justamente a controlar as emoções. O consumidor ele tem que ter muita cautela, né, nas compras aí nesse período de Black Friday. Primeiro, para evitar o endividamento desnecessário e, num segundo momento, evitar ser vítima de algum golpe. Né? O consumidor ele tem que realizar a pesquisa de preços antes desse período para que ele possa exercer a escolha de modo consciente e verificar se de fato a oferta desse período promocional, se de fato é vantajosa para ele ou não. Outra dica é ficar atento às condições da compra. É muito importante que o consumidor evite a informalidade. Né? O ideal é sempre checar se de fato ele está adquirindo esse produto ali por um canal oficial daquela empresa, daquele fornecedor, sempre exigir a nota fiscal, o cupom fiscal, verificar as condições do produto e também ali no momento da compra se certificar quais são as condições, a política de troca da empresa. Zenilda está aproveitando, inclusive gostou tanto do preço que está levando presente. Eu estou levando um celular para o meu filho para dar ele de presente e um air fry. Mais de 5 milhões de pessoas devem receber hoje a primeira parcela do 13º salário aqui na Bahia. Os dados são do Diese. Como a gente viu aí na reportagem, tem gente usando o 13º para aproveitar a Black Friday, mas tem também a turma que está aí no vermelho, né, Luan? Precisa pagar dívidas e agora a gente tem algumas dicas como utilizar esse dinheiro aí, o 13º salário, para tirar o nome do vermelho, não é? Boa tarde. Boa tarde, Judson. Boa tarde para todo mundo acompanhando o Bahia Meio-Dia. E a primeira dica é até trouxe isso na reportagem, né? Controlar os impulsos. Estou aqui com o Josemar, que é professor de finanças. A gente estava falando um pouco disso. É um dinheiro que pinga na conta no fim do ano, todo mundo espera. Agora o importante é controlar os impulsos e fazer anotações, é isso mesmo? Boa tarde. Exatamente, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. Bom, a primeira dica quando se fala em finanças é você ter disciplina para utilizar o dinheiro. Planejamento e disciplina. Planejar antes do recurso chegar na sua mão, você já precisa saber quanto você vai receber e como você vai utilizar. Se quando você recebeu esse dinheiro, você fugir do seu planejamento, aí tudo que você projetou vai ficar comprometido. Ou seja, em relação ao 13º, todo mundo que tem a possibilidade de receber sabe que vai receber, mas nem todo mundo anota como vai usar. E é importante pensar nisso, né? Exatamente. Como eu falei, é importante você, antes de receber o dinheiro, você saber o que vai fazer com ele. Você já ter anotado isso, já ter registrado. E hoje, a maioria dos brasileiros, né, cerca de 80% dos brasileiros, eles passam o ano todo esperando o 13º chegar para desafogar financeiramente, se organizar financeiramente, pagar uma dívida. Cerca de 80% da população é uma população endividada, que tem contas atrasadas, então espera esse 13º chegar para tentar se organizar. E se quando ele chega, eu fujo do meu planejamento, aí tudo que eu projetei ele pode ficar comprometido. E aí nessa hora de fazer o levantamento, as anotações, é importante a pessoa entender a sua própria condição. Por exemplo, eu sou endividado, eu sou inadimplente, porque aí consegue-se, inclusive, definir aquilo que você pode pagar primeiro, quais são as prioridades. Perfeitamente, você precisa estabelecer a prioridade. Poxa, quem eu devo pagar primeiro? Esse 13º vai dar para pagar quem? Vai dar para eu quitar todas as minhas dívidas? Vai dar para quitar algumas dívidas? Se dá para quitar algumas, quais são as prioridades? Então eu preciso estabelecer isso. Quais são as prioridades de pagamento?
E a gente pensa no pagamento, sair da inadimplência, todo mundo quer reativar o crédito e aí entra um outro perigo, né? Como a gente já sabe, a compra por impulso não é das melhores. E o senhor estava falando de 4 perguntas a se fazer na hora de pensar assim, vou comprar. Sim, perfeito. Olha, a maioria da população hoje é endividada por conta do comportamento de compra. Você compra o que você não precisa com o dinheiro que você não tem. Então você só vai se afogando em dívidas. Então antes de comprar você precisa se fazer 4 perguntas. Poxa, eu quero, eu posso, eu preciso, agora? Então, se eu preciso agora, eu posso e eu quero comprar, então eu compro. Agora, se uma dessas respostas for negativa, então eu não devo comprar, porque isso vai comprometer todo o meu orçamento familiar. É isso. Muito obrigado pelas dicas, professor. E nada de comprometer, né, Judson? Mesmo sabendo que tem uma segunda parcela do 10º, planejar tudo, o que você vai pagar agora, o que você vai pagar até o dia 20 de dezembro, quando se recebe a segunda parcela, ajuda bastante a organizar a vida no fim de ano, né? Volto com você. É aquela velha máxima, não é, Luan? Colocar o chapéu onde a nossa mão, responde aí todo mundo, alcança, não é isso? Ter cuidado, valeu. Alcança. Valeu, Luan Ferreira, obrigado, professor Josimar dos Anjos também, pela entrevista. Bora ter cuidado com os gastos, pessoal. Irã. Bom dia, Judson, passando aqui para mostrar a situação da Rua G, no Jardim Valéria. Já tem 3 dias com essa cratera e nada da Embasa vir arrumar. Tá aí a reclamação do Irã. Nélia, oi Judson, manda um abraço para essas 2 pessoas maravilhosas. Meus sobrinhos, Kaique e Henrique, que estão fazendo aniversário hoje. Kaique e Henrique, aniversariando hoje. Abraço para vocês, abraço virtual, parabéns, felicidades. Deus abençoe, muitos anos de vida, recebendo os parabéns aí da titia Nélia. Godofredo Trindade, boa tarde, Judson. Sou Godofredo de Rio de Contas. Ontem, após uma forte chuva, a natureza nos mostra que é na delicadeza que está a sua maravilha. Olha que foto linda lá de Rio de Contas, que ontem esteve em festa, né? Aniversariando, e o Godofredo nos presenteando aqui com essa imagem linda. Um abraço, Godofredo, Rio de Contas também. Vilma Teles, essa localização fica na rua 9D, Boa Vista. Pedimos socorro, pois estamos tendo transtornos devido a tanto lixo. Tem lixo e tem entulho também aí na rua 9D, no bairro Boa Vista. Reclamação da Vilma. E daqui a pouco tem mais uma rodada de mensagens aqui na tela. Em instantes, mulher aplica golpe de R$70 mil numa colega de trabalho. A golpista pegou o celular emprestado, presta aí teu celular, e aí conseguiu fazer uma identificação biométrica, fez transações financeiras no aplicativo do banco, um estrago. E ela confessou o crime, a gente fala sobre isso daqui a pouco. 12h02, Pai e Meio-Dia volta já. BMD de volta, 12h03, 5 minutos, né? Gente, olha esse caso. Imagine você emprestar o celular para uma colega de trabalho. Ô, fulano, me empresta aí o celular, fulano. Ah, pois não. E aí depois você descobrir que essa colega de trabalho acessou o aplicativo do banco para fazer compras e empréstimos, causando um prejuízo de R$70 mil. Foi o que aconteceu com uma funcionária de uma escola em Caetanos. Quem conta essa história para a gente é Gabriel Nascimento. Boa tarde, Gabriel. Oi, Judson, boa tarde para você também, boa tarde a todos. Primeiro, quem é essa mulher? Essa suspeita, ela tem 27 anos, trabalha como merendeira numa escola estadual de tempo integral na cidade de Caetanos, é funcionária terceirizada, foi ouvida ontem pela Polícia Civil e confessou esse crime. O golpe, segundo os investigadores, aconteceu em julho. A suspeita aproveitou que a vítima pediu uma ajuda para conferir a data de pagamento de um vale alimentação e em pouco tempo fez com que essa vítima fizesse um retrato, tirasse uma foto do rosto, ou seja, aí ela já conseguiu fraudar o acesso à conta bancária pelo aplicativo que normalmente pede o reconhecimento facial. Depois, a suspeita pediu uma transferência via Pix, pediu dinheiro emprestado e conseguiu ver a senha da vítima. Era tudo o que ela precisava, segundo a polícia, para fazer as movimentações. Essa mulher, como você bem pontuou, fez compras no débito, no crédito, utilizando o nome da vítima e também fez empréstimos
Tudo isso somado chega a R$70 mil. A vítima só percebeu que alguma coisa estava errada quando ela abriu o celular e viu que o aplicativo do banco tinha sido desinstalado. Ela baixou novamente o aplicativo, fez a instalação, mas aí percebeu que a senha já não era mais a mesma. Foi o que ela precisava para buscar a ajuda da polícia. Registrou a ocorrência, os investigadores iniciaram o trabalho de apuração e conseguiram identificar o celular onde o aplicativo tinha sido instalado e, por tabela, o nome dessa suspeita. O mandado de busca e apreensão foi cumprido, o celular da mulher responsável por esse golpe foi apreendido, esse dinheiro ainda não foi devolvido e ela permanece solta. À medida em que a investigação avançar e novas provas surgirem, é possível que ela seja presa. Nós tentamos contato com o governo do estado, a Secretaria Estadual de Educação, afinal de contas, nossa produção apurou que essa mulher permanece em atividade nesse colégio estadual de tempo integral em Caetanos. À medida em que novas informações forem surgindo, a gente atualiza aqui no Bahia Meio Dia. Judson. Isso, Gabriel. Fico me perguntando quem faz esse tipo de picaretagem. Será que acha que nunca vai ser descoberto? Será que acha que vai cometer um crime perfeito, digamos assim? Não existe crime perfeito, né? Enfim, a polícia descobriu e a gente segue acompanhando, então, esse assunto. Valeu, obrigado, Gabriel Nascimento. A noite foi de temperaturas amenas em cidades aqui da nossa região. O dia começou com muitas nuvens e o sol apareceu. A região não está mais no alerta laranja, né, para chuvas intensas. O alerta agora é amarelo, chuvas intensas, mas com menor perigo de pancadas fortes e menor perigo de estragos também. Estou aqui com imagens ao vivo, essa primeira imagem. Nós estamos na Praça Tancredo Neves, é isso mesmo? Opa, tem gente aparecendo ali na tela. É isso, estamos no centro da cidade, você está vendo aí um pedacinho da Praça Tancredo Neves, centro de Vitória da Conquista. Olha aí, tempo fechado, hein? Estou vendo uma nuvem ali bastante carregada nesse trecho aí da cidade. Agora, olhando a nossa câmera lá no alto da serra, dá para ver que realmente tem muitas nuvens, o predomínio é de sombra, tem algumas aberturas de sol e a temperatura média nesse momento é de 23 graus. E como é que fica o tempo na região no fim de semana? É o que a gente vai ver agora com Camila Oliveira. Boa tarde, Camilinha. Oi, Judson. Boa tarde para você e para todos. Uma excelente sexta-feira. Esse é o último sextou do mês de novembro. E a gente vai se despedindo do mês com céu cinzento, parcialmente nublado em algumas áreas aí do sudoeste e também chegando à Chapada Diamantina. Mas efetivamente não deve ser volume de chuva de forma tão significativa. Ela ainda pode cair, mas agora já mais fraca. Pela imagem de satélite não tem tantas nuvens coloridas que no satélite simbolizam as nuvens mais carregadas. O alerta que ainda está valendo é esse alerta amarelo de chuva de até 50 milímetros, mas a gente vê que nesse horário o sol está brilhando em parte de Conquista. 27 graus é a máxima, ventos alcançando 20 quilômetros por hora. Para quem está em Sebastião Laranjeiras, na divisa da Bahia já com Minas, ventos mais fracos a 11 quilômetros, temperatura mais alta um pouquinho, chegando a 29 graus, com chance de chuva ainda com alerta amarelo válido. Para Poções, eu vi que na imagem de satélite amanheceu mais nublado por aí, pode escapar uma chuva com raios e trovoadas, 29 graus, só que aparecendo por enquanto 1 milímetro. O alerta amarelo, como eu disse, ele traz ali a informação de até 50 milímetros de chuva, mas depende dos ventos se vão ajudar ou não a trazer mais umidade. Vamos observando tudo e amanhã, sábado, eu vou atualizar o tempo para o fim de semana também. Até lá, hein? Pronto, Camilinha, amanhã você estará aí no plantão de sábado trazendo as informações do tempo para a gente. Os passageiros que estavam em São Paulo e viriam para a Vitória da Conquista num voo da Gol Linhas Aéreas chegaram ontem à noite ao aeroporto Glauber Rocha. A Gol disse em nota que foram necessários 2 voos extras para atender a demanda. Com o tempo nublado, na noite de quarta-feira, em Vitória da Conquista, a aeronave que saiu de Guarulhos não conseguiu pousar no aeroporto Glauber Rocha. O avião foi para Salvador, abasteceu, tentou pousar novamente aqui, mas teve de retornar para São Paulo. Muitos passageiros reclamaram da espera, da falta de informação e da falta de assistência da empresa aérea. Em nota, a Gol disse que todas as decisões tomadas tiveram como prioridade a segurança e que seguiu as determinações da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Celebração da Literatura, Cultura e Memória em Rio de Contas. É o primeiro festival literário de Rio de Contas
que está sendo realizado até amanhã. O evento faz parte das comemorações dos 302 anos de emancipação política do município. Com o tema Palavra Ancestral, Vozes e Saberes dos Povos Tradicionais, o festival propõe uma imersão nos saberes, nas lutas e nas expressões culturais de povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais do Brasil. O público pode participar de mesas de conversas com autores, oficinas artísticas e pedagógicas, apresentações teatrais e musicais, contações de histórias, mostras de audiovisual, lançamento e distribuição de livros. O evento conta com a participação de Rayane Leão, Jean Willis e Olodum. E tem espaço também para a criançada com a Flir Continhas. Muito legal o evento aí na nossa querida Rio de Contas. No próximo bloco tem informações sobre o vestibular da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Começa domingo, vai ser domingo e segunda-feira já tem dicas importantes aí para a galera que está já na expectativa, né, Gabriel? Para o vestibular domingo e segunda-feira. É um instante só, 12 horas, 13 minutos, BMD volta já. Muito bem, a gente já está de volta. O Luan Ferreira está aqui comigo para falar sobre vestibular. Mais de 12 mil pessoas devem fazer as provas do vestibular da UESB neste domingo e na segunda-feira também. Os candidatos concorrem a vagas em 47 cursos e nos 3 campos da instituição. Bom, 47 cursos nos 3 campi da instituição. Luan, a gente agora tem dicas importantes aí para quem vai fazer o vestibular. Você está com uma professora, né? Para passar aí as últimas dicas para a galerinha que depois de amanhã vai enfrentar as provas. Exatamente, Judson. Logo nesse primeiro dia de provas, no domingo, o pessoal tem que fazer a redação. Aí começa aquele medo, meu Deus, e agora a redação? O que é que eu faço? Eu estou com a Laís aqui que vai nos ajudar a entender um pouco a redação. Boa tarde, Laís. Até porque a redação no vestibular da UESB é diferente da redação do Enem que o pessoal acabou de fazer. A pressão é outra, é assim que eu já posso dar essa notícia? Boa tarde. Boa tarde a todos. Olha só, existem algumas diferenças. São poucas, mas elas existem, né? A primeira delas é que a redação da UESB não cobra a proposta de intervenção que é cobrada na prova do Enem. Isso, na verdade, para o aluno, para ele se tranquilizar, ficar sem esse medo que você está citando, deixa-o mais livre para escrever essa conclusão. Então você pode fazer uma conclusão por retomada, uma conclusão com uma perspectiva de futuro e não necessariamente nos moldes do Enem, que é muito mais criterioso, né? Então, assim, é diferente, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Continua sendo um texto dissertativo argumentativo, em que o aluno precisa de introdução, desenvolvimento e conclusão, ele precisa de repertório, então a estrutura do texto é a mesma. Ou seja, você consegue utilizar tudo aquilo que você já estudou para o Enem sem essa pressão de uma proposta de intervenção que não pode ser qualquer coisa no Enem, ou seja, você se livra desse quesito. Falando ainda da redação, o pessoal... As provas sempre trazem textos de apoio, textos bases. Na prova da UESB, o aluno tem a possibilidade de, inclusive, utilizar os textos dos livros, dos filmes que já foram apresentados com antecedência. Exatamente, isso é um ganho, né, na verdade, porque quando a UESB coloca na programação dela a cobrança de obras literárias e obras cinematográficas, o aluno pode sim se apropriar desse conteúdo e, se ele perceber que existe uma relação entre a obra e o tema da redação, é claro que ele pode usar. Então isso é um grande ganho, na verdade. E esse ano na UESB a gente tem obras importantíssimas porque são daqui, né? Então os filmes, por exemplo, são obras de autores daqui, diretores de Vitória da Conquista, que têm relação com a própria UESB, e é uma forma também de a universidade valorizar essa produção local, né? A gente tem um livro, Mata Doce, por exemplo, que é de uma autora, uma escritora de Jaguaquara. Então a UESB está tendo essa abertura para mostrar que a nossa região é produtora, sim, de boas obras literárias e de bons filmes também. E aí eu posso pensar logo como estudante, imaginando quem vai fazer a prova, que essa característica da regionalidade vai continuar muito presente na prova? Com as questões que se relacionam com as obras, provavelmente sim. Não necessariamente na redação. Mas o aluno, como eu disse, que consegue fazer essa ponte entre a história do livro, a história do filme,
com o tema de redação, ele está no lucro, né? Porque ele pode usar essas obras como repertório do seu texto. Atualidades é muito importante, provavelmente é um dos temas. Com certeza. O tema de redação, tanto do Enem, quanto da UESB, quanto de outros vestibulares, sempre vai girar em torno das atualidades. Então, o aluno precisa estar atento às notícias, né, o que está acontecendo no Brasil. No Enem, a gente tem muito foco no Brasil, mas na UESB a gente pode ter um foco mais abrangente, né, que não necessariamente apenas aqui no nosso país. Então, estar atento a tudo que está rolando é super importante. No domingo, os estudantes têm 4 horas e meia para fazer a prova por conta da redação. Como organizar esse tempo? Olha, para fazer a redação passada a limpo, eu sugiro que 1h20, ali no máximo, para a gente ter 10 minutinhos sobrando, 1h30 estourando, para esse aluno estar com a redação pronta. Porque senão, se ele fizer em mais tempo, provavelmente vai atrapalhar, né, a leitura das outras questões, responder a prova como um todo de forma mais tranquila. Então, entre 1h e 1h30 é o limite aí para a gente fazer a redação. Tem gente que fala assim, vai logo para a redação, pensa, escreve, aí deixa mais para o final para poder dar uma revisada, para poder distanciar um pouquinho do texto e conseguir enxergar erros. Essa ideia é positiva? Considero que sim. Claro que isso depende muito do método que cada estudante tem, né? Porque assim, ao longo do ano, eles já estão treinando para o Enem, eles já têm um modus operandi de como fazer. Quando chega nessa reta final para a UESB, eles meio que continuam com o mesmo processo, né? Ele está condicionado a fazer de uma determinada maneira, ele já simulou, então é muito individual. Mas eu entendo o seguinte, ler o tema primeiro é fundamental, até porque é o que causa mais ansiedade, talvez é o tema da redação. Você faz ali o seu projeto de texto, que é, escolhe qual é a tese, quais são os argumentos, quais são os repertórios que te vem à mente, aquela chuva de ideias. E se o aluno está condicionado já a escrever, faz do jeitinho que ele já faz, se não, dá uma distanciada. Eu considero bacana. Agora, uma dica é certa, não deixa para o final, que aí é se arriscar. Não deixa para o final, não se arrisque, mas vai com fé, vai firme. Essas são as dicas, Judson. Vai com fé, a fé não costuma falhar, né, Luan? Boa sorte para todo mundo, obrigado a Laís pela entrevista, né, e pelas dicas aqui para a galera que vai fazer o vestibular. Pronto, apareceu aqui, ó, a primeira mensagem dessa segunda rodada, Rosibanda, Jequié, Bahia, passando para dizer que dia 6 de dezembro vai acontecer em Jequié o baile solidário da reconstrução da Igreja São Judas Tadeu e todos estão convidados para esse ato de solidariedade. Olha aí. Tem aí as vendas, locais de vendas de ingressos e teremos como atrações Ed Carlos e Banda 2+1, Gilson Prates e grande Rosibanda, esse artista maravilhoso aqui da nossa região. Alô, Rose, abraço para você, para todo mundo. Tá feito o convite, então, para a festa, o baile da reconstrução, próximo dia 6 de dezembro. Emily, tem 2 dias que a URB5 enfrenta um descaso da Embasa. 2 bueiros estourados, um do lado do outro. O mau cheiro está horrível. E essa avenida dá acesso a escolas Caíque e Padre Palmeiras. Eita, meu Deus, esse esgotão é terrível, isso é um incômodo, né? Um mau cheiro, isso faz muito mal para a saúde. Embasa, olha aí a mensagem. Patrícia, oi Judson, sou Patrícia do bairro Campinhos, essa é minha sobrinha Isabela, admirando a árvore de Natal. Manda um abraço pra gente. Alô Isabela, tá linda a árvore de Natal, você também aqui na telinha do Bahia Meio Dia, nosso Bahia Meio Dia Kids, um abraço pra você e pra Patrícia, pra todo mundo por aí. Tem outra mensagem aqui, Elza, bom dia Ju, gosto demais do seu trabalho do Bahia Meio Dia. Ô Elza, brigadão. Sou de José Gonçalves, estava em Conquista fazendo compras e encontrei Luan Ferreira. Estava na Black Friday, encontrou Luan Ferreira, fez uma foto aí para marcar o momento. Um abraço para você, obrigado a todo mundo. Zé Gonçalves, a última da rodada, Elizabeth. Oi, Judson, bom dia. Meu nome é Elizabeth, sou de Itambé. Queria que você mandasse um oi para minha neta, Ana Lívia. Ela tem 11 anos e não perde um dia de Bahia Meio Dia. Oi, Ana Lívia, tudo bom? Como é que você está? Beijo para você, obrigado pela audiência. A criançada gosta do nosso telejornal, nosso público infantil é enorme, a gente fica muito feliz com isso. E você também, Elizabeth, um abraço, obrigado pela participação e já tem mais uma rodada de mensagens aqui na tela. Eu estou esperando a sua pelo 7734239310.
Está sendo realizado até amanhã, na Casa do Médico, a 7ª Jornada Neurológica de Vitória da Conquista. Especialistas de várias partes do país participam do encontro com informações e novidades no diagnóstico e tratamento de doenças como fraqueza muscular aguda, cuidados paliativos em neurologia, tratamentos de aneurismas cerebrais, neuromodulação na reabilitação do AVC e também sobre estimulação magnética transcraniana na depressão refratária. Estudantes e profissionais da saúde participam da jornada neurológica. Bora falar agora da nossa campanha Natal do Bem, a gente te convidando a fazer parte dessa corrente de solidariedade, a doar um brinquedo, um presente, né? Que serão entregues a crianças no final do ano, para a gente fazer o Natal de milhares de crianças muito mais felizes. Então você pode fazer a sua doação, participar com a gente. Eu tenho aqui os pontos de coletas dos presentes. Pode pegar o celular, ó, você pode fazer uma foto aqui dessa tela, pode também apontar a câmera para o QR Code que vai aparecer ali, ó. A gente vai abrir a imagem aí, você faz a foto, vai para o QR Code também, você tem todas as informações no G1. Locais onde os presentes estão sendo arrecadados. Sede da TV Sudoeste no centro da cidade, na PEL Construtora, na Bartolomeu de Guzmão, HENET na Olívia Flores, no Boulevard Shopping também na Olívia, Diamantina Veículos, ali pertinho da rodoviária, na Avenida Presidente Dutra, Câmara de Vereadores no centro, Fainor na Luiz Eduardo Magalhães e em todas as unidades da Polícia Militar. O dia D da campanha será dia 13 de dezembro, um sábado de 8 da manhã às 2 da tarde. Meio-dia, depois do Panela de Bairro, estaremos apresentando o Bahia Meio-Dia ao vivo, direto do posto da Polícia Militar, ao vivo lá na Olívia, para te dar aquele abraço em agradecimento aí pela participação da nossa campanha Natal do Bem. Beleza? Bom, no próximo bloco tem música aqui no Bahia Meio-Dia. Afinal de contas, sextou, né, minha gente? E como é que vai ser o seu fim de semana? Manda mensagem pra gente, conte aí a sua programação. Tá sem programação? Vai ficar em casa com os amigos, né? Vai ver um filminho, vai assistir televisão? Conta pra gente. E a gente volta daqui a pouco, 12 horas e 27 minutos. Até já. Bahia Meio-Dia de volta, 12 horas e 29 minutos. Agora, uma viagem no tempo. A descoberta de um cemitério esquecido no coração de Salvador revelou um importante capítulo da história de pessoas escravizadas na Bahia. Hoje, fechando o Novembro Negro, o Bahia Meio-Dia quer homenagear os nossos antepassados. A inteligência artificial ajudou a recriar a capital baiana daquela época e um trabalho do Arquivo Público deu rosto aos escravizados. Acompanhe comigo. No meio da paisagem urbana, bem na região central de Salvador, um cemitério ficou esquecido por quase 200 anos. Já existiam relatos sobre o antigo cemitério do Campo da Pólvora e sobre a possível localização dele. Mas foi só em maio deste ano que o cemitério reapareceu, fruto de uma pesquisa de doutorado. Os historiadores não diziam aonde esse cemitério se localizava. O que se dizia era que a localização era desconhecida e também se dizia que tinha havido a remoção dos restos mortais desse cemitério para o cemitério do Campo Santo. Eu resolvo investigar, fazer uma pesquisa para tentar descobrir aonde se localizava esse cemitério e como ele desapareceu da paisagem visível da cidade e da memória dos seus habitantes. Daí, ela me propõe que nós formulemos um dossiê para provocarmos o IPHAN, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a adotar as providências previstas pela legislação para a tutela do patrimônio cultural, no nosso caso, afro-brasileiro. Depois que os documentos históricos foram reunidos e analisados, os arqueólogos entraram no processo. Juntos elaboraram um plano com os possíveis pontos de escavação. O antigo cemitério da Campo da Pólvora, que hoje integra a área do sítio arqueológico Cemitério dos Africanos, ele é o primeiro cemitério público de Salvador.
por portarias, ele foi encerrado a utilização dele a partir da primeira metade do século XIX, e que essa área ela passa por um processo de aterramento também porque a cidade ela expande, né? Esse material que é formado de chifre animal, a gente acredita que ele está associado a algum processo ritualístico ou elemento de adereço corporal. Um outro vestígio que a gente encontrou junto à área dos enterramentos e, portanto, associado àqueles indivíduos que lá estavam, é referente a essa conta branca. Ela é muito pequenininha, ela veio na peneira, a cor dela a gente pode estar aí associado tanto a algum orixá específico, né, ou então ao uso por grupos malês. O nosso caso foi muito complexo porque o aterro que estava em cima, né, que esses materiais mostram, né, ele tinha mais de 2,5 metros de profundidade. A gente começou a ficar muito aflito porque isso avançava no tempo, a gente tinha dificuldade de descer e quando chega a 2 metros já fica perigoso para escavar porque a nossa cabeça fica baixa. Então se aquilo cede, mata, né, em pouco tempo. Mas aí foi quando a gente foi colocando a peneira esse material, que foi retirando, e no peneiramento que sai o primeiro vestígio, que foi um pedacinho de um osso aqui dessa região, né, da parte craniana, e ali foi que tudo mudou, né? Hoje, depois dessa fase de diagnóstico, o sítio arqueológico, que fica em uma área de estacionamento, foi isolado, interditado pelo IPHAN para aguardar os próximos passos da pesquisa. Então não é um lugar nosso, né? Isso deve ser entendido como uma área que é para toda a população poder pensar, refletir no que é reparação histórica, e esse processo de escuta ajuda muito, né, a gente ter o sentido que as pessoas querem pregar, que significado tem esse lugar. Foram encontrados aqui mais de 100 vestígios humanos de pelo menos 2 pessoas adultas. Agora, é difícil caminhar por essa região sem pensar em quanta história ainda pode estar enterrada. Mas o que essa reportagem quer mesmo é falar sobre as vidas que foram apagadas debaixo de tanta terra. O que hoje está coberto de concreto e asfalto já foi parte de um cenário bem diferente. Os mapas antigos mostram essa transformação. Salvador ainda era a capital do Brasil quando o cemitério começou a abrigar os primeiros corpos de escravizados. Foram 150 anos de atividade, do final do século XVII até meados do século XIX. Salvador ela é fundada, né, geomorfologicamente falando, Salvador está muito do seu território implantado numa área cheia de vales, de montanhas e cumeadas. Então o núcleo inicial a falha geológica da cidade, onde hoje nós temos ali o elevador Lacerda, o Palácio do Povo, a própria sede da Prefeitura Municipal de Salvador, e com pequenos casarios, pequenas chácaras, roças, nas outras cumeadas. No Campo da Pólvora, que já estava compondo ali um terceiro cume, né, na direção oeste, nós vamos ter apenas ocupações. Uma ocupação militar, que é justamente o termo que dá o nome, né, à localidade, o Campo da Pólvora, porque você tinha ali uma instalação, primeiro um forte e também uma casa da pólvora. Foram descartados no antigo cemitério corpos de africanos recém-chegados, de escravizados já nascidos em terras baianas, de indígenas ou de ciganos, pessoas invisibilizadas pela sociedade da época. Foram sepultados de forma indigna, com muita violência, desrespeito, indignidade. Eram enterrados em cemitérios todos os pares da sociedade, todos os indivíduos que a sociedade marginalizavam, porque o cemitério era área de descartes. A forma como era feito era um descarte. Então ninguém queria ir para lá. Cemitério não tem essa mesma entendimento do que a gente tem na modernidade. Depois de enfrentar as condições subhumanas da viagem, os escravizados sequestrados em África desembarcavam aqui, fracos ou doentes. O cemitério do Campo da Pólvora era o destino daqueles que não sobreviviam. Elas vieram principalmente da África Central Ocidental, né? E aí das regiões de Angola e do Congo, principalmente para a Bahia, Recife e Rio de Janeiro, e também da Costa da Mina e do Benin, né?
também da África Central Oriental vieram principalmente da região do Moçambique. São povos que têm línguas e culturas diversas. Existiam os reis, existiam rainhas, existiam os sacerdotes, existiam pessoas que tinham, lógico, condições não tão boas também. Existia um conflito entre eles, né, como existia em outras regiões, em outros locais, em outros continentes também. Aqui, eles desenvolveram várias atividades. No campo, plantaram lavouras. No meio urbano, construíram a cidade do Salvador. É uma forma de dominação, logo é essa, né? Apagar sua cultura. Então, é sua língua, os seus costumes, não é permitido, mas não deu certo. Não deu certo por quê? Porque a gente sabe que existiu as revoltas. Na revolta dos Malês, cerca de 600 africanos se rebelaram na capital baiana. Eles buscavam liberdade para viver e também para manifestar a fé, já que a maioria era muçulmana. Derrotados, tiveram o cemitério do Campo da Pólvora como última morada. Esse processo de escravização, ele roubou nomes, ele roubou linhagens, ele roubou parentesco, ele roubou uma possibilidade de criar uma árvore genealógica. Então a gente tem um contingente de 80 a 100 mil pessoas sepultadas ali, uma estimativa inicial que a gente faz a partir, né, dessa documentação, do período, né, de funcionamento. Então é muita gente. Então é praticamente impossível que uma pessoa de família negra daqui de Salvador não tenha um antepassado nesse cemitério. Os materiais que a gente coletou, alguns deles já seria possível de fazer esse exame de DNA. Com a possibilidade da continuidade da pesquisa, da continuação da pesquisa, a gente teria mais material para que a gente fizesse uma análise ainda maior e fizesse essa relação entre os indivíduos que lá estão, e principalmente quantificação, talvez, mas com essa relação com os indivíduos até na modernidade. Enquanto não é possível identificar o DNA nos vestígios humanos encontrados lá no cemitério, um outro trabalho de pesquisa faz a imaginação viajar. Aqui no Arquivo Público da Bahia, pesquisadores uniram inteligência artificial com descrições históricas e conseguiram dar rostos e até voz para pessoas escravizadas. 48 anos. Meu rosto carrega as marcas que nem o tempo apaga, sinais próprios das minas, selo da minha origem. Toda pessoa, todo brasileiro, não necessitava portar um passaporte para transitar de uma província a outra, exceto se a pessoa foi escravizada ou se a pessoa for um ex-escravizado. E aí sim havia necessidade da pessoa possuir esse passaporte para não ser confundido como, por exemplo, um escravizado fugido indo montar um possível quilombo. E aí os títulos de residências de africanos libertos. Esse, para mim, pessoalmente falando, é um que me dá muito mais... Me deu muita satisfação, me deu muito prazer de trabalhar com essa documentação. Até mesmo pelo simbólico, né? Tipo, é um ex-escravizado que tem a sua residência. Eu só vim entender que eu atingi o resultado mesmo quando vi as pessoas se reconhecendo nas fotos, quando vi as pessoas reconhecendo seus familiares. E isso foi que me deu a confirmação, tipo, era isso que eu esperava como resultado. Levei a África até aqui. Olhem meu rosto e vejam. Sobreviver é a maior sabedoria que um ancestral pode deixar. As comunidades negras têm o direito à sua história, têm o direito à sua memória, como também afirmar um sentido que é muito comum nas culturas negras, que é o de que o passado não fica para trás.
Que pesquisa extraordinária, né? Que reportagem extraordinária também dos nossos colegas da TV Bahia, os nossos parabéns. Na verdade, um mini documentário, né? Dá para a gente aguardar, assistir de tempos em tempos e a gente vê esse trabalho tão relevante de trazer à luz esse passado horrível, horroroso, que tantos males ainda provoca em nossa sociedade. Grandes reflexões. 12 horas e 42 minutos, neste domingo, dia 30, vai ter a segunda edição da Corrida Rondesp Serra do Marçal. A corrida é em homenagem ao aniversário de 11 anos da companhia em Vitória da Conquista. Cerca de 700 atletas vão participar dos desafios de 5 e 10 quilômetros. A largada vai ser às 8 da manhã e a Serra do Marçal vai ficar bloqueada nos 2 sentidos até às 9 da manhã. Depois da corrida terá show com a banda de Juamba. E para chamar a atenção para a importância do Novembro Azul, mês de combate à prevenção ao câncer de próstata, vai ser realizada neste domingo a 6ª edição do passeio ciclístico Novembro Azul. A saída é na Avenida Regis Pacheco, em Vitória da Conquista, a partir das 7 horas da manhã. A inscrição é 1 quilo de alimento não perecível. Vários grupos de ciclismo da cidade participam do passeio, que termina em frente ao estádio Lomanto Júnior, Lomantão. Prevenir é o melhor remédio e com a atividade física fica muito melhor, né, pessoal? Vai ser realizada amanhã a 2ª Copa de Marcha na Fazenda Bezerro, em Ibiaçucê. Os animais concorrem em diversas categorias. A programação começa às 9 da manhã e vai ter muita música também. A banda Família do Forró vai fechar o evento. E no sábado é dia de espetáculo circense em Vitória da Conquista. Aí a apresentação é HIT, é circo, uma viagem musical no Picadeiro. Nós, da Cabriol e Cia, temos um convite muito especial para você que ama a arte circense. Um convite para a família toda. Dia 29 de novembro, às 18 horas, no Centro de Cultura, o espetáculo circense é HIT, é circo. Muito circo, muita alegria, muita música para você. Garanta o seu ingresso que estará à venda na bilheteria. E para quem curte seresta e outros ritmos, tem festa amanhã em Vitória da Conquista. Vitório Queiroz e Paulo Ladeia fazem a Noite da Seresta. Encontro com muita música e animação. O encontro musical vai ser numa casa de eventos no bairro Boa Vista, Avenida D, número 15. Além de seresta, vai ter forró, MPB e lambada, dançando lambada. O show começa às 9 horas da noite. E a gente segue falando de música agora com uma mistura de samba e jazz. O trio Cravo e Canela se apresenta hoje em Vitória da Conquista. Esse trabalho reúne improviso, tradição brasileira e composições autorais, hein, Luan Ferreira? Bora ouvir um pouquinho aí dessa galera fera? Exatamente, Júlio. Eu posso dizer que o que o pessoal está preparando para essa noite é muito especial. Estou aqui com o pessoal e estava ouvindo aqui eles passando a música, dando aquela ensaiada para o nosso ao vivo. Luísa, boa tarde para você. Como é que você está? E a expectativa para esse show de hoje à noite? Boa tarde, galera. Eu estou muito feliz, minha primeira vez aqui em Vitória da Conquista e vai ser um prazer compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito por aí com vocês aqui também, Conquista. É um show especial, né? Que vocês já fizeram pro Festival de Jazz do Capão, estão trazendo para Vitória da Conquista. Exatamente, a gente preparou esse show com muito carinho, inicialmente para o Festival de Jazz do Capão, e ficamos com vontade de tocar mais e surgiu esse convite para fazer aqui em Vitória da Conquista. Vai ser um prazer. Eu, Tarcísio Santos, com o trio Cravo e Canela, que é composto por Irarão Nogueira na bateria, Caio Ferreira no teclado e Giro Vanzilé no baixo. Muito bem. Vamos ouvir um pouquinho? Vamos. Você já foi à Bahia, nega, não? Então vá. Quem vai ao Bom Fim nunca mais quer voltar. Muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá. Você já foi à Bahia, nega, não? Então vá. Lá tem vatapá, então vá lá. Tem caruru, então vá lá. Tem munguzá, se quiser sambar, então vá.
Muito bom. A Luísa canta com toda essa facilidade e maestria e o Tarcísio toca lindamente. Instrumentista, arranjador, compositor, vai fazer participação em várias músicas, preparando aí algo muito especial para hoje à noite, né, Tarcísio? Com certeza, muito emocionante estar aqui na cidade que me acolheu desde os meus 17 anos, né? Eu sou do interior de Tiruçu, mas vim fazer o ESB aqui e estudei no Conservatório Municipal, aqui estudei violão, então muito emocionante estar aqui e eu acho que o público vai ter assim um panorama muito abrangente do que está sendo feito na Bahia, em Salvador especialmente, tanto da música instrumental, que o trio Cravo e Canela é um trio instrumental, quanto da canção também, Luísa, que vai trazer também composições delas, e a minha contribuição aí também nessa amálgama. Então assim, se você estiver por aí pela área, cole que vai ser muito massa. Muito bem. Ele estava falando de composições, músicas autorais, vamos ouvir? Vamos ouvir uma. Cores, sonhos, corpo, coração de lua, vento, muda, vem, me dá a mão, rodopio com a imensidão. Vou lhe dizer que o tempo me dá a mão, dance no fio dessa estação. Eu vejo cores, som, cores, som. Muito lindo. A gente está falando de um show que vai ter jazz, que tem um trio. O jazz tem muito do improviso, né? A gente vai ver um pouco disso hoje à noite? Vai ver bastante, bastante. Todos são improvisadores, né, que estão lá. A gente vai brincar bastante com o imprevisto, né? O desconhecido traz, a gente gosta de brincar com isso, improvisa isso, né? E é uma coisa interessante, né? Às vezes, eu considero às vezes até como uma brincadeira de desafio, um instrumentista desafiando o outro, criando som na hora, por mais que todo mundo já tenha uma base, faz a coisa ficar mais bonita. Com certeza. Acho que Tarcísio pode falar até mais do que eu sobre improvisação, porque ele é muito mestre nisso. Quer falar um pouquinho, amigo? E ele tocando aqui, eu só babando, invejando. Um dia aprendo a tocar violão desse jeito, mas tem um pouco disso, né? Ali, você que vai estar com a guitarra, tem o solo, o pessoal na bateria, no teclado, faz muito disso. É um show no show, não é? Exato, eu até estava comentando ontem assim nas redes sociais sobre como eu acredito que a improvisação é um milagre da comunicação. Porque assim, por mais que se tenha um estudo por trás disso, né, que as coisas pareçam espontâneas e criadas no mesmo instante, mas é todo um repertório comum que a gente se propõe a estudar juntos para que naquele momento a gente permita que o corpo transforme isso em comunicação. E é fascinante o fato de parecer um jogo, mas como a música é arte, ela não é só um desporto, não tem vencedor nem perdedor. Acho que todo mundo vence e perde junto, então, inclusive você que vai estar assistindo também. Então acho que é uma chance da gente se convidar a deixar esse corpo fluir e transformar em música o que a gente acredita, né? E o que é extremamente humano, como o erro, como o imprevisto e como a beleza que são esses encontros. Com certeza. Vamos fazer o convite para o pessoal? Vamos. Hoje, às 8h30, no La Pança, Trio Cravo e Canela e Luísa Brito convidam Tarcísio Santos. Muito bem, o convite está feito, mas a gente não acaba agora, porque eu fiquei curioso da gente ouvir uma outra música. A gente tocou Caymmi, não foi? Aí tocou uma de vocês. Agora o repertório inclui outros artistas também, não é isso? Sim, Gilberto Gil, Djavan, enfim, a gente pode fazer uma agora de Djavan. Vamos com Djavan? Se o Senhor me for louvar,
Estou muito feliz, nem direi que serei, porque já estou muito feliz. A apresentação vai ser incrível, Judson. O convite está feito, todo mundo 8h30 da noite, não é isso? 8h30 da noite no La Pança. Cheguem mais, a gente vai amar compartilhar um pouquinho do nosso som com vocês. Obrigada, Luísa, Tarcísio. Judson, volto com você no estúdio. Que som maravilhoso, hein, Luan? E não vou dispensar vocês, não. O pessoal estava cantando e a gente ouvindo aqui o acompanhamento, a participação especial das cigarras e dos passarinhos aí na praça, né? Cantando junto com essas feras da nossa música. Fica com eles aí que a gente volta. A gente volta daqui a pouco com o trio Cravo e Canela e Tarcísio Santos, trazendo música aqui no nosso Bahia Meio-Dia. Deixa eu mandar um abraço aqui para Raidalva e Dilson aí em Jequié, estão sempre ligadinhos com a gente. Era para ter mandado esse alô ontem, mas vai hoje. Olha aqui, um abraço para os meus conterrâneos aí na Cidade do Sol. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Valeu, Nilda. Boa tarde, Judson. Amo o lugar onde moro. Mirante está ficando verde depois das chuvas. A Caatinga que estava seca, aquela paisagem cinzenta, né? Acinzentada, o verde vai voltando com as chuvas que estão caindo. Um abraço, Nilda. Zunice, boa tarde. Chamo a atenção para os moradores sobre o descarte irregular de entulho e lixo na esquina do caminho 26, na URB 5. Gente, é um terreno, né? Parece que é um terreno baldio, né, Zunice? E aí o pessoal jogando, ó, tem entulho, tem lixo, tem roupa, tem plástico. Olha, esses plásticos aí acumulam água, né? Essas vasilhas, qualquer acúmulo de água, isso pode ser casa para o nojento, o mosquito Aedes aegypti, que não tá para brincadeira. Gente, precisamos fazer a nossa parte, colocar o lixo no local correto. Eita, tá complicado aí, hein? Selene, bom dia, Judson. Aqui é Selene, avó de Arthur. Manda um abraço para ele. Ele ganhou 3 medalhas no campeonato de karatê, sendo uma de ouro na categoria individual. Que fera! Arthur, fera do karatê do nosso esporte. Abraço para você. Olha aí, parabéns pela conquista. Os atletas aqui da nossa cidade, da nossa região, fazem bonito, né? Levam o nome de conquista das cidades aqui da região para outros lugares e precisam de apoio. Olha o sorriso aqui do Arthur, nosso telespectador mirim, grande atleta. Luciano Machado, Judson, manda os parabéns para a Escolinha de Futebol Voz Profética. Já estamos nas finais do Campeonato Municipal de Jequié. Alô, galera de Jequié, essa foto é lá no estádio Valdomiro Borges, enviada aí pelo Luciano Machado. Um abraço para a galera da Escolinha Voz Profética, a turma aí também se dedicando ao esporte. Bianca, moro no Vila do Marquês, bairro Santa Mônica. Estamos constantemente sofrendo com a falta de água e energia. Gostaria que os órgãos responsáveis tomassem providências. Água com embase e energia com a Coelba. Aldenice, bom dia, Judson. Sou da cidade de Brumado e gostaria que você mandasse um oi para os meus netos, David Lucas e Lara Lavínia. Oi, David Lucas e Lara Lavínia. Olha que lindos aqui na tela, nossos telespectadores mirins aí na nossa querida Brumado, Brumadinho de Açúcar. Abraço para vocês, valeu, Aldenice. Alex, a Embasa abriu um buraco na rua B do condomínio Lagoa Azul para fazer manutenção e não veio tapar há 10 dias. Hoje aconteceu esse acidente com o trabalhador do Uber. Os moradores pedem uma solução. O carro bateu a roda ali no buraco e ficou, né? Alô, Embasa, olha aí, Rua B, condomínio Lagoa Azul. E com essa reclamação a gente está terminando o Bahia Meio-Dia. Amanhã tem Bahia Meio-Dia, 12 horas em ponto, logo depois do Panela de Bairro. Gente, um excelente fim de semana para todo mundo. Brigadão aí pelo carinho, pela audiência, pela parceria. A gente volta na segunda-feira. Bora terminar com música? Tarcísio Santos e trio Cravo e Canela, fechando a semana aqui do nosso Bahia Meio-Dia Regional. Beijos, até segunda. Abacateiro, seja parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu